Existem meios alternativos da ata notarial, da preservação da prova digital, além da ata notarial. O advogado, ele tem que saber onde ele está andando também, para, ao usar a tecnologia, não trombar com a falta de conhecimento do magistrado. Nenhuma decisão no Brasil que possa refutar, possa dizer que não é válido uma prova digital que foi preservada dessa maneira, nessas plataformas onde foi extraído o código hash. Meios de conformidade legal da prova digital. Olha, para mim até falar é difícil esse assunto, né? Legalidade da prova digital. Prova digital é um assunto novo, por isso a gente está fazendo esse programa. A gente está dedicando cada episódio a um tema muito específico e é sobre isso que a gente vai tratar hoje. Eu estou aqui com o Alexandre Ateniense. Já apresentei em outros episódios um mega especialista no assunto de direito digital. Eu sou Alexandre Seco, sou jornalista, estou aqui na praia dele para a gente falar sobre meios de conformidade legal da prova digital. Meio de conformidade legal da prova digital. Você sabe que quando me falam em prova digital, eu só ouço o seguinte: faz uma ata notarial aí, faz uma ata, saiu na internet, faz uma ata notarial. Daí eu estava pesquisando, rapaz, R$615 uma ata notarial, cada folha adicional R$310. Vai custar caro. Mas assim. você não está falando do principal, que é o tempo que leva para poder confeccionar uma ata notarial. Por que todo mundo acha que ata notarial feita em cartório, nada contra o cartório? Nada, muito absolutamente. Muitas vezes eu acho que, dependendo da qualidade da prova, eu acho que precisa ser. Agora, o que impede muitas vezes de você usar é o tempo, é a rapidez. Imagina se acontece um fato com um time de futebol que o presidente ou o técnico está sendo ofendido amplamente nas redes sociais. E ele, não satisfeito com aqueles discursos de ódio, ele quer que seja preservado naquele domingo que o time perdeu. Na segunda, muitas vezes, essa mensagem vai estar apagada. E como é que resolve isso? Não é com a ata notarial. Então é necessário que todos que estão nos assistindo entendam que existem meios alternativos da ata notarial, da preservação da prova digital além da ata notarial, para que isso realmente possa ser bem interessante para poder aplicar em cada situação, problema que se depara, sobretudo porque o mundo cada vez está mais rápido, né, Seco? Então, você saber de meios de conformidade legal para preservar a prova digital num mundo cada vez mais rápido, onde na internet as informações entram e saem muito rapidamente, uma página fake para poder ofender alguém entra no ar, ou para violar uma marca, para poder desviar a clientela. Isso acontece todos os dias. É óbvio que a gente quer sempre entrar em contato com os provedores para poder fazer com que essa página seja derrubada o quanto antes. Agora, desde que você tenha condições de saber como preservar que aquela página da internet estava no ar naquele dia, naquela hora, preservando dessa forma, a chance de você convencer, inclusive, um provedor de aplicativo grande, uma Big Tech, para remover, é muito maior. Porque, certamente, eles vão ver que a pessoa que fez o pedido, e detalhe, muitas vezes resolve na fase extrajudicial, ela vai se convencer. E, consequentemente... Mas, espera lá, uma coisa de cada vez. Quer dizer que o advogado hoje ele não precisa ir no cartório fazer ata notarial. Quer dizer, ele precisa em uma série de circunstâncias, mas, eventualmente, ele tem uma saída mais rápida, mais barata, que é qual exatamente? Você falou que pode e não explicou como. Conta pra gente exatamente como que se faz isso. A gente está lá, eu sei que você já defendeu dirigente de clube de futebol. Vamos acabar, não vamos falar mais nada além disso. Você já viveu as grandes emoções das paixões futebolísticas. Senti que paixão futebolística no nosso país é algo assim totalmente indomável. As pessoas, quando entra paixão futebolística, a razão sai pela outra. Eu lembro dessa fase, era aquele domingo, as redes sociais bombavam de xingamento que ia até a terceira geração do coitado do dirigente. Ameaça também. Né? Não passava isso não, ameaça, vou matar, vou sequestrar.
e por aí vai. Eu lembro que era uma situação realmente muito tensa. E daí se faz o quê para lidar com essa situação sem esperar o cartório abrir na segunda-feira? Então, nós temos que, primeiro, levar em consideração um aspecto muito relevante. A prova digital que você pretende preservar, ela está online ou está offline? Porque muitas vezes existe uma situação dentro do ambiente corporativo que está no arquivo, que está digital, mas salvo dentro do HD. Não está online. Pera lá, vamos organizar aqui as coisas. Vamos falar primeiro do mundo online. Esse mundo que o advogado se depara com ele com frequência, que é especialmente crime de calúnia, difamação, ameaça e postagens... O uso não autorizado da marca. E, enfim, esse pacote todo que está ali na internet. Eu abro o meu computador aqui na segunda, no domingo pela manhã, e estou lá com a minha marca exposta, estou com o meu nome exposto, preciso fazer uma prova daquilo agora, imediatamente. Bom, existem serviços no Brasil que te permitem, desde que a prova esteja online, de fazer o uso da preservação em conformidade legal da seguinte forma. Você entra nesse site, compra créditos para poder utilizar nesse pedido, nessa solicitação, e você começa a navegar dentro dos conteúdos que te interessam preservar. Essa navegação necessariamente tem que ser através de um browser, né, de um navegador. Então, consequentemente... Um browser comum. Browser comum. Mas ele tem um browser dentro dele, dentro da plataforma. Mas que, enfim, são os recursos equivalentes. Só que na medida que você vai navegando, o sistema vai gravando toda a sua navegação. Perfeito. E no final, gera um vídeo. Perfeito. E esse vídeo, ato contínuo, ele é preservado numa base de blockchain, onde é extraído o hash. Extraído o hash, você vai ter a preservação inequívoca daquele conteúdo, vai juntar isso no processo, e o magistrado, quem quer que seja, muitas vezes a gente pega esse hash e converte ele no QR Code para poder facilitar mais ainda. Coloca o QR Code no processo, na defesa, o magistrado com o celular dele, ele clica naquele QR Code, ele vai entrar justamente na página dessa plataforma para conferir que aquela prova que foi mencionada na defesa está lá, armazenada online. Duas coisas. Primeiro, código hash a gente já abordou e já falou do que se trata em outro episódio. Eles estão lá todos no seu canal, na sua plataforma preferida, vale a pena dar uma olhada. Mas, muito rapidamente, código hash é um código gerado a partir de um conteúdo que você indexa numa base qualquer, um código matemático. Que não se repete. Se você mudar uma vírgulazinha naquele conteúdo, ele gera um outro código, enfim. Então, existe um código para cada conteúdo. Essa é a lógica do código hash. Agora, tem validade legal? É ponto pacífico? Tem discussão sobre isso? Veja, nós não temos nenhuma legislação no Brasil que fala tem validade legal a prova digital desde que seja extraído o código hash. Não temos. Porém, a contrário senso, nós não temos nenhuma decisão no Brasil que possa refutar, possa dizer que não é válido uma prova digital que foi preservada dessa maneira, nessas plataformas onde foi extraído o código hash. E essas plataformas são plataformas comerciais? Sim, claro, e um serviço a ser explorado. Então, como eu estava dizendo, existem duas situações. Primeiro, se a prova digital estiver online, é dessa maneira como eu coloquei. Se a prova digital não estiver online, também tem outras plataformas que você pode, de blockchain, que você pode carregar e fazer uma autenticação digital desse documento, desse arquivo, seja ele de qualquer formato. Mas traz um exemplo aqui pra gente, porque a prova online é bem claro, eu vi lá alguma coisa, minha marca exposta, uma agressão qualquer, navego por aquele site via esse tipo de serviço, ele vai fazer o registro daquelas informações, gerar um código hash, enfim, eu tenho aqui minha prova preservada. Traz esse outro exemplo. Qualquer documento sigiloso que esteja armazenado dentro de um pendrive, por exemplo. Um documento DOC, um documento de um vídeo, processador de texto. O formato não importa. Um áudio, certo? Então tá no pendrive, mas não está online. Porque não deve estar. Não pode estar. Então, temos outros serviços muito interessantes que preenchem a lacuna de você fazer a preservação da prova digital em conformidade legal quando esse arquivo não está online. Então você tem, olha como é que é interessante, você tem as duas frentes de possibilidades além da ata notarial.
Agora, vantagens e desvantagens. Mas daí eu tenho que levar lá esse pendrive em algum lugar, eu espeto ele... Não, você entra numa plataforma, faz uma conta, carrega e, consequentemente, é extraído o hash. E você junta esse hash junto com a prova, com o arquivo, para que quem tiver que fazer a análise daquele documento se convença de que ele é inequívoco, porque tem autenticidade e integridade. E aí vem novamente a discussão. Mas se eu quiser discutir a validade desse documento armazenado nessa plataforma, bom, repito a mesma coisa que nós falamos num episódio anterior. A parte que apresentar dúvidas sobre a integridade da prova, ela que vai ter que provocar no processo, né, um incidente de falsidade documental. Ela que vai ter que pagar um perito. Ela que vai ter que fazer com que o perito descubra uma falha técnica, operacional, que possa macular, invalidar essa prova. Isso não é uma tarefa fácil. Mas eu acho que... E outra coisa mais importante, né, é o aspecto da temporalidade, que você pode fazer a qualquer hora do dia ou da noite, de qualquer lugar do mundo, né? E sobretudo, preço. Preço é significativa a redução. Eu vou te dizer que, sei lá, mais de 500% a menos. Eu estou falando aqui de R$600 uma página frente e verso de uma ata notarial em cartório, enfim. Então você deve estar me falando de uma coisa em termos de... Você imagina o seguinte, uma ata notarial aqui em São Paulo, de 10 páginas, ela não saía por menos de R$2.500. Em regra, se fizesse esse mesmo procedimento nesses serviços, sairia na faixa de R$99. É muita diferença. É muita diferença. É muita diferença. E aí tem um aspecto muito importante que eu esqueci de falar. Esses serviços que fazem a preservação da prova digital em blockchain, uma coisa que é extremamente relevante. No final, eles entregam um laudo. Ou seja, traduzem aquela questão técnica num formato de legibilidade, de compreensão, de explicabilidade fantástica. Até mesmo para poder justificar a validade jurídica de todo o procedimento que foi adotado. Então, você imagina, você junta um laudo gerado pela própria plataforma com os dados técnicos, com o QR Code para poder acessar onde que essa prova está efetivamente armazenada na origem, a qualquer dia, qualquer hora, de qualquer lugar do mundo. E quando é que o advogado tem que ir lá fazer a ata notarial? Em que circunstância a ata notarial é um instrumento de prova mais adequado? Olha, quando é que ele tem que fazer? Ou quando é um instrumento melhor do que esse que você... Olha, sinceramente... Quando ele for rico. Talvez. E que ele não tiver pressa. Entendeu? Se não tiver alguma situação super urgente. E a gente sabe, né? Eu lido com o enfrentamento de incidentes nas plataformas digitais há décadas. O segredo do sucesso é você reagir rápido e de forma assertiva. A maioria das pessoas reage de forma lenta e desordenada. Então, você ter já uma estratégia com a sua equipe treinada, para que numa mensagem de WhatsApp você fala, entra naquele link e preserva já em conformidade legal, guarda essa prova, porque eventualmente a gente vai poder utilizar mais na frente. Mas deixa eu fazer uma provocação. Isso sabe quanto tempo leva? Em regra, 15 minutos. Mas deixa eu fazer uma provocação aqui, porque eu acho que o judiciário tem... Enfim, aliás, eu acho que o judiciário no Brasil ele está muito à frente no que diz respeito à tecnologia, em vários aspectos. Até mundial. E até muito à frente de muitos escritórios, enfim. Não existe hoje uma paridade de armas em relação a isso, não. Quando tem escritório falando do Melresp para cá, Melresp para lá, o STJ está fazendo juízo de admissibilidade com robô faz tempo já, não é de hoje. Com certeza, né? Com certeza. Mas a gente tem um contraponto a essa realidade, que é aquele juiz que não está familiarizado ainda com o assunto. E o advogado se sente mais confortável em levar para ele, anexar o processo, uma ata notarial, que é um instrumento que ninguém discute. Enfim, ele tem fé pública, não tem discussão, ele está pacificado o uso da ata notarial como prova. Então, eu acho que nesse sentido, eu acho que o advogado ele tem que saber onde ele está andando também, para, ao usar a tecnologia, não trombar com a falta de conhecimento do magistrado,
que, como a gente já disse, não tem obrigação de saber tudo nesse mundo. Eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas, sabe? Porque, por exemplo... Você sabe que o pessoal dos cartórios vai... normal, né? Vai pegar no seu pé. Né? Até pela própria palavra, cartório, né? É um ambiente realmente protegido, né? Restrito, né? Agora, eu não tenho nada contra cartório, eu adoro fazer ato notarial, mas o que é o meu maior inimigo é o tempo, entendeu? E eu não conheço nenhum julgado no Brasil, pelo contrário, eu já vi vários julgados e que dizem que essa metodologia de fazer no blockchain é aceita. Então, a questão é o seguinte, o ponto de atenção em relação a isso é o seguinte, se o advogado tiver confiança que o cliente dele entregou um conteúdo que o advogado acha que não foi manipulado, ele faz por esse caminho. Detalhe, uma dica muito importante, eu sempre tenho o cuidado de quando um cliente me passa a prova digital, eu tenho um termo que eu peço para que ele assine e declare, já que sou eu que vou fazer a preservação efetivamente, de que aquela prova é íntegra de autoria confirmada. Porque, obviamente, sob a fé do meu grau, eu quero me isentar de qualquer responsabilidade. Claro. Mas vou te provocar ainda em mais um aspecto, que é o seguinte, que eu ouço advogado falar o seguinte, ok, eu uso lá, ponho o QR Code, e se o juiz não clicar? E se o juiz não tiver tempo? A ata notarial, ele me fala, eu anexo ali ao processo, está ali. O juiz folheou e ele viu. A questão do QR Code é só um facilitador para acessar o conteúdo digital. Tá? Mas isso não é um fato de... Eu já vi, sobretudo em juizado especial, essa situação que você falou acontecer. Mas juizado especial, para mim, me desculpe, é uma utopia jurídica. Hoje nem é juiz mais que dá sentença. Digo isso honestamente, não era para ser assim, mas o que está acontecendo? Eu já tive vários casos em que as provas não são analisadas corretamente, o juiz ou o seu assessor não clica no QR Code, isso acontece. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, contra quem for apresentada a prova, dessa maneira, cabe o ônus de dizer essa prova não é verdadeira e aí eu quero fazer um incidente de falsidade. Ele banca esse risco, ele quer pagar, tirar dinheiro do bolso para contratar perito, para poder chegar à conclusão que no final a prova é íntegra. Então, sinceramente, eu acho que é muito mais desconhecimento do contexto do que é uma prova digital, porque hoje um juiz não sabe mais o que é dar sentença de papel e de máquina datilográfica há muito tempo. Nós estamos... Graças a Deus. Nossa processo judicial eletrônico está quase completando 20 anos. Né? Ela é de 2007. Graças a Deus. Então já é do dia a dia do juiz fazer despacho com assinatura eletrônica, com certificado digital, essas coisas todas. Então, convenhamos, muitas vezes a justiça ela é meio slow adapter, né? Ela leva um tempo para poder adaptar essas mudanças todas. Eu não sei se de um modo geral é mais a justiça ou a advocacia. Os dois. O advogado essencialmente, sabe? O advogado essencialmente, a regra é que ele se adapta muito lentamente a essas mudanças tecnológicas. Já a nova geração não passa por essa situação. É verdade. Né? Agora, você pega aí de uma faixa, sei lá, de 60 para cima, no qual eu excluo. E eu entendo perfeitamente, porque se a gente tiver que adaptar e incorporar toda a tecnologia que surge na nossa vida, a gente enlouquece, a gente passa todo dia só incorporando tecnologia, e daí você deixa de usar os conhecimentos que você adquiriu na tentativa de adquirir sempre outros novos, e isso é um risco que a gente sabe também que é importante. Eu vou te falar uma coisa muito séria. Eu uso diariamente inteligência artificial há mais de 5 anos. E eu sempre falo, nós estamos diante de um grande desafio com a inteligência artificial, que vai provocar, já está provocando grandes mudanças. Redesenhar processos operacionais dentro do escritório, mas, sobretudo, desaprender a forma de aprender. Aí você pega um grande jurista, super bem conceituado, um homem de sucesso, ele estaria disponível, ele estaria com a cabeça aberta para desaprender a forma de aprender, a lidar com provas digitais? Então, se as pessoas não estiverem desarmadas para poder entender que é necessário desaprender a forma de aprender,
para poder se diferenciar no mercado tão competitivo, elas vão ficar fora do jogo. Pode ter certeza. E como nós queremos ficar dentro do jogo e queremos que você volte para ver os nossos próximos episódios, a gente tem que encerrar aqui, porque esse foi o nosso episódio mais longo. A gente falou que ia ficar assim 10, 12 minutos, esse aqui já estrolou, mas eu acho que foi um assunto super importante, mais técnico, mais delicado. Valeu a pena a gente estender um pouquinho mais nesse nosso mini curso de prova digital. Valeu, Alexandre. Valeu, Alexandre. Forte abraço, vamos nessa.